E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Quando atingirmos a meta de 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do nosso Timão. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em meio a um cenário que pulsa como um estádio lotado em dia decisivo, a notícia estourou como um contra-ataque fulminante. Memphis Depay, o craque holandês de presença imponente no ataque do Timão, simplesmente bateu o martelo. Estava fora do treino com a camisa alvinegra. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, e as especulações começaram a correr nos bastidores da bola. Mas não era apenas ausência, Depay revelou estar em negociações com o Flamengo. A arena virou um ringue, tensionada pelos ecos de uma negociação que sacode o futebol brasileiro. O Corinthians, embalado pela conquista do Campeonato Paulista em março de 2025, surge ainda como protagonista na temporada, está comprometido com Paulista, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. Seu elenco, avaliado em cerca de 114 milhões de euros, reúne 29 atletas com média de idade de 26,7 anos. Na meta, Hugo Souza assumiu a condição de herói, inclusive com defesas decisivas em disputa contra o arquirrival Verdão. A defesa tem nomes como Kaká, André Ramalho e o argentino Félix Torres. No meio, o clube conta com talentos como Breno Bidon, jovem promessa convocado à seleção sub-20, e Ryan. No comando, após o título estadual, Ramon Dias já foi substituído, refletindo a oscilação no comando técnico. Pois foi nesse plantel já abalado por greves de troféus, investidas internacionais de Chelsea por jovens da base e negociações de peso como a de Fabrizio Angeleri, que surge Memphis Depay com postura de quem veste a braçadeira de capitão do silêncio e do nervosismo. O holandês, contratado como reforço de expressão, com custo opaco, mas com generosa folha salarial que virou assunto nos bastidores, decidiu faltar. O clube respira fundo na expectativa de sua justificativa, enquanto a torcida se divide entre a revolta e o receio de perder seu número 10. As negociações com o Flamengo não chegam calmas aos ouvidos do Parque São Jorge. O rubro-negro, rival que respira por cada arrancada e finalização precisa, se aventura em conversas que podem virar o maior golpe no mercado da bola na temporada. Já pensou o ápice dessa transferência? A torcida corintiana, que cantou em uníssono no título estadual, sente um frio na espinha ao ver o craque cruzar a ponte para a Gávea. O Flamengo, que já perdeu Gabigol e buscou Neymar e Firmino, agora mira Depay, e as fontes indicam conversas avançadas. Enquanto isso, o Parque São Jorge se divide entre conselho, diretoria e comissão técnica. Com o presidente Augusto Melo afastado por crise institucional em maio, processo ainda sob disputa no Conselho, a operação de logística do Timão para conter o baque de Depay é uma corrida contra o relógio. Se busca plano B, aval para blindar o elenco, possível reposição e, sobretudo, respostas à torcida que não aceita ouvir que perdeu o camisa 10. O estádio da imaginação já está lotado, a torcida sente o cheiro do gás lacrimogêneo, das faixas rasgadas e dos rostos contritos. No gramado mental, Memphis se aproxima da marca de 10 gols no Timão, já coleciona atuações decisivas com média próxima de Yuri Alberto, artilheiro de 13 na temporada. Cada treino não comparecido, cada declaração reservada, vira um pênalti cobrado sob o olhar impiedoso da massa corintiana, que exige explicações claras e decisão definitiva. Agora a bola está rolando lenta, quase parando, mas quem corre pelo campo é o Flamengo, olhando para o horizonte com Memphis como possível troféu. Para o Corinthians, fica o questionamento: segura o craque até o fim, segura o rojão político e financeiro dentro do clube e tenta manter o foco no brasileiro? Ou cede, fecha um acordo mais cedo, recua do precipício de tensões internas e zero prejuízo? Eu sinto o cheiro da fumaça. Ouço a torcida dividida, calculo o tempo até o apito final. Mas ainda falta muito jogo por jogar. Do outro lado do tabuleiro, o Flamengo se movimenta com a astúcia de quem conhece os bastidores do futebol brasileiro como poucos. Sabendo da instabilidade política no Corinthians e da insatisfação velada de Memphis Depay, o clube carioca agiu nos bastidores com precisão cirúrgica.
A proposta, embora mantida sob sigilo, balança o jogador por incluir, além de um alto salário, bônus por performance, presença garantida na equipe titular e uma forte projeção internacional, algo que o rubro-negro cultiva com afinco nos últimos anos. A ausência de Memphis no treino seguinte foi a gota que fez transbordar a paciência de parte do elenco e também da comissão técnica. Jogadores como Fausto Vera e Félix Torres, que vinham mantendo postura de liderança no vestiário, expressaram incômodo com a postura do atacante. Não por estar negociando sua saída, isso todos entendem como parte do jogo, mas pela forma, repentina, fria, silenciosa. A comunicação oficial do clube limitou-se a dizer que o jogador se ausentou por motivos particulares, sem dar detalhes. Mas os detalhes já circulavam pelas arquibancadas digitais e pelos corredores do CT Joaquim Grava. Depay quer sair. E enquanto o Corinthians ainda engatinha nas rodadas iniciais do Brasileirão 2025, lutando para manter-se entre os 8 primeiros, as manchetes tomam força, minando o foco do elenco. Memphis Depay, com contrato até o fim do ano, passa a ser o centro de um dilema. Vale a pena segurá-lo desmotivado? Ou é melhor antecipar a saída e evitar um desgaste maior, como já se viu em outras novelas mal resolvidas da história do Timão? A torcida, como sempre, não fica calada. Nas redes sociais, o nome do jogador rapidamente ocupa os trending topics. Alguns defendem sua permanência, alegando que Depay ainda é o nome mais criativo e incisivo do ataque alvinegro. Outros, mais passionais, exigem sua saída imediata, dizendo que quem não quer vestir o manto, que vá embora agora. O clima esquenta, as organizadas emitem notas, os repórteres de campo já começam a relatar vaias e cantos irônicos nos arredores do clube. A panela de pressão está ligada, e o fogo segue alto. Internamente, a direção tenta negociar com diplomacia. Uma reunião entre o staff de Depay e representantes da diretoria ocorreu a portas fechadas, sem que nenhuma declaração oficial fosse divulgada. Mas sabe-se que os dirigentes do Corinthians tentam, pelo menos, segurar o jogador até o fim do primeiro turno do Brasileirão. Uma possível venda antecipada não traria alívio financeiro imediato, especialmente se o Flamengo, conhecido por negociações duras, bater o pé. Além disso, a multa rescisória, estipulada em euros, torna o negócio complexo em meio à oscilação do câmbio. Enquanto isso, no ninho do Urubu, o clima é outro. O staff de futebol do Flamengo, mesmo sem confirmar negociações, já trata a possível chegada de Depay como estratégica. Após a lesão de Bruno Henrique e a queda de rendimento de Luiz Araújo, o clube busca reforço de peso para compor o lado esquerdo do ataque. E Depay, com sua experiência europeia e faro de gol, é visto como um encaixe ideal. Para o jogador, seria uma oportunidade de disputar novamente títulos importantes e fazer parte de um projeto com calendário mais estável e elenco mais qualificado. No vestiário do Corinthians, a atmosfera muda. A dúvida sobre a permanência de Depay divide a concentração dos atletas. Dorival Júnior, já pressionado por oscilações táticas e pela sequência dura nas próximas rodadas, incluindo confrontos diretos contra Grêmio, Atlético Mineiro e o próprio Flamengo, tenta blindar o grupo e evitar que a novela afete a preparação da equipe. Mas a ausência de Depay nos treinamentos pesa, sobretudo no esquema ofensivo, onde ele era peça-chave na transição e nas jogadas de profundidade. Nos bastidores, surgem rumores de que Depay estaria insatisfeito não apenas com a estrutura do clube, mas também com promessas não cumpridas na negociação de sua chegada. Há quem diga que o jogador esperava um plano de marketing mais robusto, participação maior na exposição da marca internacional do Corinthians e até liberdade para projetos pessoais que não foram respeitados. Isso tudo, claro, sem qualquer confirmação oficial, mas em tempos de crise, os boatos se misturam com os fatos, e a verdade passa a ser apenas mais uma versão entre tantas. A situação, já explosiva, ganha contornos dramáticos quando Depay, pela primeira vez, fala publicamente. Em entrevista rápida ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos, ele solta a frase que vira manchete: "Tenho respeito pelo Corinthians, mas estou conversando com o Flamengo." Simples assim. Sem firulas, sem rodeios. A bomba cai sobre o noticiário como um raio no gramado. A torcida surta. A diretoria convoca reunião de emergência.
Dorival tenta conter o impacto, mas sabe que o desgaste é quase irreversível. E como toda boa novela do futebol brasileiro, surge o capítulo da reviravolta. Rumores indicam que uma terceira equipe europeia, não revelada, estaria disposta a entrar na briga. Memphis Depay, afinal, ainda tem mercado no continente, especialmente em ligas como a turca ou a saudita. Esse novo elemento torna o tabuleiro ainda mais imprevisível. O jogador agora tem 3 caminhos: cumprir contrato no Corinthians, negociar com o Flamengo ou aceitar a investida do exterior. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! O Corinthians, pressionado por todos os lados, vive dias de tensão comparáveis aos piores momentos de sua história recente. A ausência de Memphis Depay nos treinos, sua declaração pública sobre as negociações com o Flamengo e a possível interferência de um clube europeu transformaram o ambiente do clube em um verdadeiro campo minado. A diretoria, que já vinha enfrentando dificuldades de bastidores após a saída conturbada de Augusto Melo, agora se vê encurralada. Qualquer decisão será cobrada com veemência pela torcida e pela imprensa. Internamente, há uma tentativa de manter a serenidade. Mas a verdade é que a instabilidade política e os problemas de gestão têm comprometido a tomada de decisões estratégicas. A comissão técnica, por sua vez, se vê forçada a preparar a equipe sem contar com o camisa 10. Dorival Júnior já testou alternativas com Matias Rojas e Wesley, tentando reorganizar o setor ofensivo sem depender do holandês. Mas nenhuma solução encontrada até agora tem o mesmo peso tático e a mesma qualidade técnica que Memphis oferecia ao esquema corintiano. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a diretoria do Flamengo adota uma postura mais silenciosa, porém ativa. Os bastidores indicam que as tratativas estão avançadas. O clube carioca aguarda apenas a sinalização oficial do Corinthians para formalizar uma proposta. A ideia é não apenas contar com Depay no segundo semestre da temporada, mas também utilizá-lo como símbolo de uma nova fase do elenco, especialmente após as saídas de nomes consagrados e as críticas recentes sobre a queda de rendimento da equipe. Na Europa, os rumores de um terceiro interessado continuam ganhando força. Um clube da Arábia Saudita, cujo nome é mantido sob sigilo, estaria disposto a oferecer cifras astronômicas tanto para o jogador quanto para o Corinthians. A proposta, embora tentadora financeiramente, esbarra em fatores logísticos e na vontade do atleta, que ainda nutre o desejo de jogar em alto nível competitivo, algo que o futebol brasileiro ainda oferece em comparação com o campeonato saudita. Diante desse cenário, Memphis Depay se torna um personagem central da temporada 2025 no futebol sul-americano. Sua decisão afetará diretamente não apenas o futuro do Corinthians, mas também o equilíbrio das forças entre os principais clubes do país. Se for para o Flamengo, reforçará um rival direto em todas as frentes. Se aceitar a proposta internacional, o Corinthians poderá ao menos respirar financeiramente. Se decidir permanecer, mesmo temporariamente, será preciso reconstruir a confiança com o grupo e com a torcida. Na arquibancada, o torcedor corintiano vive entre o apego e a revolta. Muitos ainda guardam esperança de que o atacante mude de ideia e continue no clube até o fim do ano. Outros acreditam que sua saída imediata é necessária para evitar um ambiente tóxico no vestiário. O clima de incerteza é alimentado pela falta de transparência nos comunicados do clube, que evita detalhar o andamento das negociações. Em campo, a bola continua rolando. O Corinthians precisa vencer, subir na tabela e manter o foco em suas competições. Mas é impossível ignorar a sombra que Memphis deixou. Sua ausência pesa como um gol perdido aos 48 do segundo tempo. O time, agora, tenta se reorganizar emocionalmente. A diretoria corre contra o tempo. E a novela, que começou com um simples falta ao treino, já se tornou um dos maiores escândalos midiáticos do futebol brasileiro neste ano. Ao final de tudo, resta uma pergunta no ar, a mesma que ecoa em cada canto da Fiel. Depay, você já decidiu de que lado está? Porque o Corinthians, ao contrário do que parece, ainda não jogou a toalha. A torcida, apaixonada e intensa como sempre, segue na arquibancada, esperando a próxima jogada. E que ela seja de craque. Ou, no mínimo,
honesta. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.